Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, você que estará acompanhando este vídeo. Esse vídeo faz parte de uma das aulas do nosso núcleo do curso médio de teologia, núcleo 1269 do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, a qual tem com muita honra por mim, presbítero Pedro Henrique, professor e monitor responsável deste núcleo. Eu tenho certeza que se você me acompanha até o final desse vídeo, você estará aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Meus irmãos, estamos aqui com a parte 1 dessa primeira aula da matéria Introdução Bíblica. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês nesta plataforma que é o YouTube, com este propósito de gravarmos, transmitirmos as aulas e para que essas aulas possam ficar gravadas, para que você, aluno do nosso curso de teologia, você que vai estar acompanhando este vídeo, que não é aluno do curso de teologia, esse vídeo tem um propósito para você também, para você estar conhecendo, tendo aí o seu acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Você é aluno do curso, você vai ter aí a qualquer momento este vídeo à sua disposição para que você possa estar obtendo por guia, para que você possa estar estudando aqui, ó, o seu exemplar, o seu livro que você terá aí, que é Introdução Bíblica. Repartiremos as aulas em duas partes, sendo assim também dividindo as unidades, né? Cada aula é uma unidade do livro, o livro contém 4 unidades, então cada aula será sobre uma unidade. Todavia, estas aulas elas serão parte 1 e parte 2, para que você possa ter mais objetividade em acompanhar o conteúdo das aulas. Você que tem o seu livro em mãos, pode abrir aí na unidade 1, para nós conhecermos um pouco aí, conforme você for estudando, obtendo esse vídeo por guia, com direcionamento, para que você possa estar estudando e aprendendo mais, porque o nosso tempo aqui é muito objetivo, mas temos um propósito de direcionarmos você para que você possa estar conhecendo mais com o seu livro, material didático, a respeito dessa disciplina que é Introdução Bíblica. A unidade 1 traz o título Origem, Desenvolvimento e Fundamentos das Sagradas Escrituras. A primeira coisa que o livro vai dizer está aí no capítulo 1, sobre a origem da Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. A palavra Bíblia vem do biblos, do grego, que significa livros no plural. E entendendo isso, nós vamos aprender aqui nessa disciplina, nos primeiros capítulos dessa unidade 1, dessa primeira aula, que a Bíblia, os seus livros, Gênesis, Êxodo e outros livros, eram todos separados em pergaminhos, em rolos, e esses livros sendo separados, a leitura, o transporte, a viabilidade, era toda separada. Porém, todavia, a igreja primórdia, a igreja primitiva, decide então unir esses rolos, esses pergaminhos, esses livros em um só livro, em um só conteúdo. E este conteúdo, então, é a Bíblia. É a Bíblia, palavra de Deus. Essa Bíblia, que ela é dividida em alguns grupos, ela tem alguns grupos de divisão dentro dessa Bíblia. Você vai ver aí no livro, aproximadamente na página 23, na página 24, 25, a divisão desses livros da Bíblia. Como a Bíblia ela é dividida. O nosso livro, a nossa disciplina, ela começa assim, falando a respeito da origem do termo e de toda a proporção que nós conhecemos como Bíblia, como originou-se isso, qual é a origem, e o desenvolvimento. Ela é desenvolvida em livros, 66 livros, e esses livros são divididos em gêneros de assunto, em temas de assunto. Como exemplo, nós temos o Pentateuco, a primeira divisão, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos os livros históricos,
que vai de Josué até o livro de Esther. Segunda divisão dos livros da Bíblia. Primeira divisão, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós temos a segunda divisão, livros históricos, que é de Josué até o livro de Esther. Depois nós temos os livros poéticos. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. A quarta divisão de grupos de livros da Bíblia é os livros proféticos, ou os profetas. Esses são divididos em duas partes. Profetas maiores, de Isaías até Daniel, e profetas menores, de Oséias até Malaquias. Esta é a divisão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é dividido em 5 grupos de livros, separados por gêneros de assunto, de conteúdo literário. Depois nós temos o Novo Testamento, também com um número menor de livros, porque nós temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, mas também 5 divisão. 5 divisão de grupos no Antigo Testamento e 5 divisão de grupos no Novo Testamento. Nós temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, primeira divisão de grupos de livros do Novo Testamento. Segunda divisão, livros históricos, que também temos no Novo Testamento. A única diferença é que nós temos muitos livros históricos no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem o seu grande propósito, que é trazer a história do povo hebreu, a história do povo de Israel. Em contrapartida, nós temos a história do Novo Testamento, que é a história da igreja, inserida em um só livro, que é Atos dos Apóstolos. Aí nós temos a terceira divisão de grupos da Bíblia do Novo Testamento, Epístolas Paulinas. 13 epístolas, 13 cartas, escrita pelo desbravador apóstolo Paulo. Obviamente, depois nós temos a quarta divisão de grupos de livros da Bíblia no Novo Testamento, que são epístolas gerais, escritas sem algum destinatário específico, escritas de uma forma geral. E aí temos outros escritores tirando Paulo, como Pedro, João e etc. E aí nós temos da carta aos Hebreus, que a carta aos Hebreus não tem nome de quem escreveu, não tem autor escrito, alguém escreveu, mas não assinou o livro, não deixou a sua dedicatória. Tudo que você for pesquisar são hipóteses, não certeza, porque a Bíblia não nos dá essa certeza. E aí nós temos então da carta aos Hebreus até a epístola ou a carta de Judas, epístolas gerais. E nós temos a quinta divisão, a última divisão de livros da Bíblia, do Novo Testamento, e também da Bíblia, que é Revelação, ou o livro do Apocalipse. Então, a Bíblia é o conjunto de livros, sendo o conjunto de livros do plural, biblos, sendo essa junção do conjunto de livros, nós temos 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, e nós temos 10 grupos de divisões de livros entre Antigo e Novo Testamento. Você que tem aí o seu livro, observe já no capítulo 2 que nós vamos falar a respeito dos idiomas da Bíblia, a origem e a relevância, né? Origem e relevância dos idiomas bíblicos. É algo muito importante que nós precisamos ter noção antes de estudarmos a Bíblia em si. Por quê? A Bíblia, ela não foi escrita no nosso idioma, no nosso verbo, no nosso português, no nosso verbete. A Bíblia, ela foi escrita em uma língua distante da nossa. Isso no seu original, no seu manuscrito, que nós já iremos estudar aqui o que é o manuscrito. Você vai ver aí no capítulo 2 da unidade 1, que é a partir da página 26, 27, por diante, você que tem aí o seu material didático, que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Nós temos o hebraico, o idioma mais remoto, mais antigo, mais primórdio. Todo o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, idioma dos hebreus, descendentes de Éber, descendentes de Abraão, enfim.
E depois nós temos o Novo Testamento, uma partícula do Novo Testamento escrito em aramaico e outra partícula, outra grande parte, melhor dizendo, uma partícula só escrita no aramaico e grande parte do Novo Testamento escrito em grego. Haja vista que nós, no livro, ele vai falar a respeito da origem dos idiomas, que antes da Torre de Babel, em Gênesis 11, todos falavam um só idioma, uma só língua, e posterior a Gênesis 11 houve a divisão das línguas, a diversidade de idiomas, e nós vamos ver também que a língua grega, o Império Grego e o idioma grego, ele vai ter a sua ascendência no período interbíblico, ou período intertestamentário, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesse período, o idioma grego, o Império Grego, ele vai crescer como nunca, e sendo o idioma mais falado no contexto do Novo Testamento. Por isso, o Novo Testamento ele foi escrito parte quase toda no idioma grego, né? Depois o livro vai falar aí também a respeito de um princípio muito importante, que é a tradição oral. Você vai ver aí no final do capítulo 2 da unidade, falando a respeito da tradição oral, que era a tradição desde os tempos do princípio. Os pais ensinando os filhos ensinando seus filhos, e posteriormente, a confiabilidade dos textos e dos escritos bíblicos, ela vem diante da tradição oral. Como assim a tradição oral? A tradição oral porque a confiabilidade de gerações por gerações passarem o conteúdo que hoje nós temos por escrito, que é a palavra de Deus. Posteriormente, nós teremos aí no capítulo de número 3, observe aí o capítulo 3 do livro do material didático que você tem aí a partir da página 34, 35, que inclusive, você que me acompanha esse vídeo até agora, e você que talvez ainda não tem acesso ao curso, não tem acesso ao material didático, não tem acesso aos livros, ainda não é aluno, mas gostaria de ser um aluno oficial do nosso curso de teologia. Não perca essa oportunidade, entre em contato conosco, o nosso contato vai passar aí abaixo aqui do vídeo, e você vai poder hoje mesmo fazer parte como aluno oficial, ter o seu material didático, fazer as suas obrigações, cumprir as suas devoções do curso e no final do curso ser honrado e gabaritado com certificado histórico, reconhecido em todas as convenções, porque o IBAD é o seu parceiro teológico. Capítulo 3 da unidade 1 do livro que nós estamos estudando, Introdução Bíblica. Essa matéria, essa disciplina, traz aí o título, As Origens dos Materiais Utilizados nos Manuscritos. É importante nós pensarmos aqui que quando fala-se de manuscritos, está falando dos escritos originais. Eu disse aqui no começo dessa aula que o material, né, os livros eram rolos, livros separados, pergaminhos. Esses livros, pela teologia e pela história, é conhecido também de manuscritos. Manuscritos. Então, é conhecido como manuscritos todo esse conteúdo, né, de que fala a respeito dos livros. Então, o rolinho, né, o pergaminho do livro do Gênesis, do livro do Êxodo, tudo é conhecido originalmente como manuscritos. E aqui nessa parte da aula agora, e aí no livro, nós vamos aprender quais são os materiais que eram utilizados nos manuscritos. Haja vista que hoje aqui, ó, nós temos o papel, nós temos folha, etc. Nós temos hoje os materiais digitais, né? PDF, e-book, etc. Mas nós estamos falando de um tempo remoto. Estamos falando de um tempo passado, lá atrás, lá muito tempo atrás, que não tinha esse material, né? Não tinha as folhas, não tinha toda essa facilidade. Então, como que era escrito? Como Moisés, né? Paulo e os personagens, os escritores
dos livros da Bíblia, como que eles escreveram. No seu original, nós temos o primeiro material é o papiro. Papiro, que era um material de escrita feito a partir de uma planta, que fala aí ó, no 3.2.1 do livro, que é o Cyperus papyrus, né, que é um dos materiais mais remotos relacionado à escrita, de caule afilado e triangular, uma planta que cresce em águas rasas e chegando a atingir 6 metros de altura, muito abundante no Antigo Oriente. Foi utilizado até o 3º século depois de Cristo. Então, nós podemos pensar que os apóstolos e quem veio antes dos apóstolos também, no Antigo Testamento, os escritores, escreveram originalmente nesse material, que é o papiro. Depois nós temos um segundo material, que é o pergaminho. O pergaminho já é feito de peles de animais. Se esticava a pele de um animal, passava por todo um tratamento para que esse material, que iria se tornar como uma espécie de uma folha, que hoje nós entendemos como folha, ele pudesse receber a escrita ali com tinta a respeito do que os homens de Deus, os escritores da Bíblia, vão escrever recebendo de Deus. Depois nós temos aí um livro falando do velino. O velino e o óstraco, que são alguns materiais, né? Como exemplo, o velino, que é elaborado a partir de pele de filhote de bezerro, também pele de animal, e o óstraco, que significa concha ou fragmento de vaso de barro, né? Observe que vai passando o tempo, os materiais vão ficando mais resistentes, né? Até chegar hoje aos materiais que é a folha A4, folha sulfite e os materiais digitais. E a tecnologia foi avançando e hoje nós temos um fácil acesso à palavra de Deus e glória a Deus por isso, né? E a escrita, a história da escrita vai se desenvolvendo para cooperar para que hoje nós pudéssemos ter acesso, né, ao conteúdo da Bíblia. E o livro também vai trazer aí alguns instrumentos que eram utilizados nas escritas, como o estilete de metal, pena, cinzel, canivete, enfim. Vai trazer aí toda essa questão de como a Bíblia foi escrita.